Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2022, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão coloca essa tabela contendo a corrente elétrica que passa pelo corpo humano e o respectivo dano físico. E também que essa corrente elétrica depende de basicamente dois fatores. Primeiro, da tensão aplicada e também da resistência elétrica média do corpo humano, que pode variar de 500 kΩ com a pele seca, porém pode chegar a apenas 1 kΩ se a pele estiver molhada. Então a gente sabe que isso nada mais é do que a primeira lei de Ohm. A corrente é igual a dp sobre resistência, I é igual a U sobre R. E é por isso que é mais perigoso tomar um choque com a pele molhada, porque sua resistência fica mais baixa, o que faz a corrente ser maior. Voltando para o texto, ele diz que é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. É uma tensão muito baixa, mas se você tiver com a pele molhada, isso aumenta o risco de choque. E é isso que ele vai fazer. Ele diz que uma pessoa com a pele molhada vai sofrer uma parada respiratória tocando simultaneamente os pontos A e B da associação dessas duas baterias. Então, peraí, antes de mais nada, vamos descobrir qual DDP que ele tem que receber para acabar tendo uma parada respiratória. Volta para a tabela. A parada respiratória acontece para uma corrente de 20 mA até 100 mA. Vamos pegar o menor valor para saber qual a situação mínima em que ele acabaria tendo essa parada respiratória. Vou usar ali os 20 mA. Então aqui embaixo vamos aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a I vezes R. Lembrando que ele está com a pele molhada, então pode só ignorar aqueles 500 kΩ para a pele seca. Você não vai usar esse valor, tá? Vamos colocar a corrente de 20 mA, que nada mais é do que 20 vezes 10 a menos 3 amperes, e uma resistência de apenas 1 kΩ, que seria 1000, ou 10 a terceira ohms. Elimina o 10 a menos 3 com 10 a terceira, corta os dois, vai sobrar 1 vezes 20, que é igual a 20 volts. Poxa, mas como é que eu consigo 20 volts se eu tenho bateria de 12 volts apenas? E aí que entra a sacada da associação das baterias. Você precisa colocar as baterias em série para aumentar essa DDP, para aumentar essa tensão total, até chegar no valor de 24. Porque 24 é maior que 20, vai produzir uma corrente maior que 20 mA, o que acaba dando a parada respiratória. Agora vamos ter que ver alternativa por alternativa, encontrando essa associação em série. A boa notícia é que a letra A já vai ser a nossa resposta. Só que é claro que eu vou analisar todas as alternativas para você entender por que as outras estão erradas, por que as outras não são uma associação em série de baterias. Bom, aqui na letra A, eu quero que você faça o seguinte. Vamos analisar o circuito ponto a ponto, tá? Potencial por potencial. Vamos supor que aqui no ponto B, o potencial seja de 0 volts. Eu vou escolher como sendo 0 volts. Agora, quando passa pela primeira bateria, perceba que a gente vai passar do sentido da direita para a esquerda, tendo um ganho de potencial. A gente vai aumentar o potencial em 12 volts, já que essa bateria tem uma DDP de 12 volts. Logo, aqui nesse potencial intermediário, já não é mais 0, e sim 12 volts. E acontece a mesma coisa para outra bateria. A gente vai passar do menos para o mais, do menor para o maior potencial, tendo um acréscimo de novo de 12 volts. Resultando no final, nessa última extremidade aqui, uma DDP de 24 volts. Pronto, então está provado que numa associação em série, e isso é uma associação em série, a DDP de cada gerador vai se somando com a do outro gerador. A força eletromotriz vai aumentando, vai sendo somada. Aí na hora que você encosta seus dedos aqui nos pontos A e B, você recebe um choque que vem de uma DDP de 24 volts, podendo dar a parada respiratória colocada no texto. Ok, já temos nossa resposta final, só que eu quero analisar todos os circuitos para encontrar o erro de todos eles. Então olha só para o circuito da letra B. Eu vou começar de novo colocando um potencial para ser o 0. Eu vou escolher de forma aleatória, mas nem tão aleatória assim, o lugar para ser o 0 volts. E eu prefiro para esse caso colocar bem aqui, ó. Vamos colocar que esse fio está com potencial de 0 volts. Se a gente for para a direita, a gente vai passar por essa bateria ganhando 12 volts de potencial. A gente vai passar do menor para o maior potencial, vai ter um acréscimo de 12 volts,
fazendo com que essa extremidade aqui passe de 0 para 12. Mas perceba que indo para o outro lado, saindo aqui do 0 e indo para a esquerda, essa outra bateria também produz um acréscimo de 12 volts. Isso faz com que as duas extremidades tenham o mesmo potencial. E essa é a grande sacada. Por mais que você esteja encostando em um potencial elétrico, o que importa, na verdade, é uma diferença de potencial. Então muita gente pensa assim, professor, mas eu estou encostando aqui num fio de 12 volts, eu não teria que tomar choque? Não, se você está encostando em um fio de 12 e sua outra mão também está em outro fio de 12, então não existe DDP, não tem por que passar corrente elétrica. Então por isso que a letra B não é a nossa resposta. Letra C. Aqui, por mais que não pareça, é uma associação em paralelo. Você liga o negativo com negativo, positivo com positivo. Colocando cores vai ficar um pouco mais fácil de entender. Observe que, ao conectar os dois polos negativos, então eu vou ter em todo esse pedaço de fio 0 volts. De novo, eu vou escolher como sendo 0 volts. Isso faz com que, ao passar por uma bateria, a gente vai ter um acréscimo de 12 volts, mas pela outra também vai ter um acréscimo de 12 volts. E como eles estão ligados nos mesmos potenciais, então esse acréscimo não vai se somar. Os dois tiveram um acréscimo de 12 volts, o que faz com que esse pedacinho de fio esteja com 12 volts. Está tudo conectado. Não está passando por uma bateria e depois pela outra, não. Está tendo um acréscimo simultâneo pelas duas baterias, o que faz com que a DDP aqui seja de apenas 12 volts. Então ele vai tomar um choque? Vai tomar um choque, mas vai ser de apenas 12 volts, o que não produz uma parada respiratória. Existe sim uma diferença de potencial, só que na situação A, essa diferença é maior, é de 24 volts. Ok, volta então, não pode ser a letra C. Vamos dar uma olhadinha na letra D. A D é muito parecida com a letra B de bola. Se você comparar aqui, na letra B ele ligou negativo com negativo, aqui ele vai ligar positivo com positivo, vai acontecer algo muito semelhante. Se eu começar dizendo que esse fio positivo tem um potencial de 12 volts, então essas extremidades estão igualmente com 0 volts. É só fazer o contrário do que foi feito na letra B de bola. A gente vai ter de fora para dentro um ganho de 12 volts, aqui também um ganho de 12 volts. Como esse fio do meio tem que estar com o mesmo potencial para as duas baterias, então nas extremidades 0 volts para cada uma. Tá simples assim, só inverter a lógica. E a letra E talvez seja mais estranha, porque ele vai fechar um circuito que não é nem série e nem paralelo. Uma pilha vai estar em curto com a outra pilha, uma pilha vai alimentar a outra pilha. A gente tem um circuito fechado. Vamos fazer o potencial para você entender melhor. Vamos supor que aqui seja 0 volts. Passou pela primeira pilha, teve um ganho de 12 volts. Então, esse pedacinho aqui já seria 12 volts. Só que ele passou em seguida pela outra pilha. Então, é como se ele estivesse em série, só que fechando já o circuito um com o outro. Isso faz com que esse potencial aqui aumente 12 volts de novo, ele chega para 24 volts. Isso pode estar pensando, professor, mas então esse ponto B, qual o potencial dele, afinal de contas, é 0 ou é 24? Pois é, não faz muito sentido essa análise, porque aqui a gente teria que considerar resistências internas das baterias. Esses 24 volts estão sendo gastos pelas próprias baterias. Vai passar uma corrente nesse sentido aqui, E por mais que você encoste seus dedos nos pontos A e B, não vai passar corrente por você, porque a corrente já está fechada no nosso circuito, tá? Isso é uma situação de curto-circuito. As duas baterias estão em curto-circuito. Vai passar uma corrente bem elevada, pode queimar essas baterias, enfim, não é algo muito interessante de se testar na prática. Beleza? Então agora realmente temos certeza que a única alternativa que está coerente é, de fato, a letra A. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta se sua dúvida estiver, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, com toda essa metodologia que você viu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.